Olá, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico deste domingo, do dia 21 de dezembro de 2025, cuja lição é da pastora Susana Pimentel. Estamos aqui gravando esta lição, substituindo o pastor Mauro Serafim, que durante mais de 5 anos se dedicou ao trabalho de gravar as lições para serem postadas no YouTube da nossa igreja, Igreja Batista Filadélfia, cujo pastor é o pastor Luiz Pedroso. Obrigado, pastor Mauro, por esse tempo de dedicação, pela sua vida, pela vida da missionária Marilza, que Deus lhe dê saúde e lhe abençoe grandemente. O título da nossa lição de Natal é Jesus, a luz do verdadeiro Natal. E o desafio da lição é conhecer a história do verdadeiro Natal a partir de Jesus, a luz que Deus Pai enviou ao mundo para iluminar o caminho do homem. Perceber o paradoxo do Natal. De um lado, Papai Noel e os presentes terrenais. Do outro, Jesus Cristo e os presentes espirituais eternos. E o desafio de praticar, ganhar uma alma para o Senhor Jesus nesse Natal. O que você acha disso, meu amado irmão? Nosso texto áureo nos leva a Isaías 9:2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Um dos textos inspirativos que queremos destacar é João 8:12, que diz: falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Na introdução da nossa lição, vamos pensar. Na atualidade, o Natal tem sido esvaziado do seu verdadeiro sentido. Isto pode ser facilmente percebido nas decorações das cidades e shopping centers que retratam o Papai Noel, árvores, neve, pisca-pisca e outras tantas simbologias que em nada lembram a estrebaria, a manjedoura e a estrela que guiou os magos do Oriente até Jesus. Porém, as inúmeras luzes que são acesas no período natalino nunca conseguirão ofuscar o propósito eterno de Deus, predito pelo profeta Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Graças a Deus. O nosso estudo de hoje retoma uma história há muito tempo conhecida por nós, mas que deve fazer pulsar o nosso coração cada vez que a ouvimos. Essa história nos lembra que Deus se fez carne e habitou entre nós para que fôssemos tirados das trevas para uma condição de estar perto da luz, ou seja, uma vida que reconhece um Pai que liberta do poder do pecado e nos faz viver em família. Estudemos juntos os seguintes tópicos. Primeiro, o poder da luz sobre as trevas. É impressionante como a luz e trevas não se misturam. Onde há luz, as trevas se dissipam. Todos sabemos disso. Assim, acontece conosco quando recebemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Onde abundava o pecado, a servidão e a desesperança, a libertação pela infinita graça de Deus Pai. Enquanto vivemos aprisionados pelo pecado, os nossos olhos não conseguem enxergar a verdade que pode nos libertar. João explica essa situação quando afirma: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz,
porque as suas obras eram más. João 3,19. A consequência do pecado na vida do homem foi a separação de Deus, Pai. Paulo afirma aos irmãos de Roma: o salário do pecado é a morte. Isto é, a separação de Deus. Romanos 6,23. Esta verdade também é registrada pelo profeta Isaías no capítulo 59, verso 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Nesse sentido, era necessário um poder maior do que as trevas da separação para nos reconciliar novamente ao Pai. No Evangelho de João, lemos no capítulo 14, verso 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Por isso, quando o poder soberano da luz de Cristo inunda os nossos olhos e a nossa vida, todo o poder das trevas recua, pois as trevas não prevalecem na luz. Nossos olhos são abertos e nos reconciliamos com o Pai. Aplicação. Qual o maior efeito da luz de Deus em nossa vida? Tópico 2. A luz é uma pessoa, Jesus. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Neste texto, Jesus se revela como a própria luz que ilumina e nos guia no caminho. Por isso, não caminhamos mais em trevas, distantes do Pai, pois aquele que é a luz habita em nós e guia nossos passos. Ele, o unigênito do Pai, tornou-se o primogênito entre muitos irmãos e nos leva a viver de modo digno e condizente como filhos amados de Deus Pai. A luz de Cristo é revelada para nós a partir do momento que passamos a segui-lo. Somos então dirigidos para vivermos uma nova vida. Por isso lemos em Hebreus 4,15. Portanto, seguir a Jesus requer atentar-nos aos seus ensinamentos, a forma como ele andou nesta terra, passando por todo tipo de tentação, porém sem cometer pecado. Assim, seguir os passos de Jesus é procurar imitá-lo. É o presente que damos a ele em retribuição a tão grande amor. Essa transformação de vida só é possível porque Cristo nos liberta e dá condições de andarmos em novidade de vida. Passamos a viver um estilo de vida que honra a Deus Pai, o que só é possível com a ajuda do Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Quando começamos a andar na luz, tomamos uma decisão que indica renúncia, metanoia, ou seja, mudança de nossa forma de pensar e agir. A transformação da nossa mente confere para nós um novo propósito: sermos semelhantes a Ele. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Falando aos irmãos em Éfeso, Paulo os adverte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Aplicação. O que significa viver como filhos da luz? Tópico 3. A luz nos torna agentes de vida. A transformação que vivemos desde quando passamos a andar na luz nos leva a impactar também os ambientes onde somos inseridos. Jesus disse em Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Isso significa que não podemos
ocultar a luz que está em nós. O cantor gospel Thales Roberto gravou uma canção que diz assim: através de mim Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus. Através de mim Jesus clareia. Esta é a consciência que precisamos ter. A luz de Deus Pai habita em nós e nos leva a humilhar um contexto que Ele nos colocou. Nesse sentido, precisamos deixar a luz de Deus brilhar dentro de nós de tal forma que outras pessoas possam ser atraídas pelo brilho de Jesus em nós e queiram fazer parte da família de Deus. Neste Natal, desafie-se a compartilhar a luz que existe em você, para que outros possam também passar a viver um novo propósito de vida, compreendendo que no Natal o maior presente nos foi enviado, Jesus, a luz que nos guia de volta a uma vida de comunhão com o Pai. Aplicação. O que você pode fazer nesse Natal para compartilhar a luz que habita em você com outras pessoas? Conclusão. Nesses últimos anos, parece que o sentido do verdadeiro Natal tem se esvaído rapidamente do coração e das mentalidades das gerações mais novas, que têm sido ensinadas por uma sociedade consumista a substituir a imagem do presenteador, Deus, pela imagem do bom velhinho, Papai Noel. As festas, decorações natalinas, trocas de presentes têm tomado o lugar do verdadeiro Natal. Contudo, a comemoração do Natal deve nos lembrar o maior e o melhor presente que nos foi dado por Deus quando enviou Jesus. Esse presente não tem relação alguma com os nossos comportamentos e atitudes, pois Ele nos amou primeiro, mesmo sem que tivéssemos mérito algum. Como lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Recebemos o presente do Natal, o Senhor Jesus, porque somos amados e amadas por Deus Pai. Se essa compreensão fosse compartilhada para todos em nossa volta, não teríamos pessoas frustradas por não ter recebido o presente na noite de Natal, pois o presente já nos foi dado no primeiro Natal. Somente a convicção de sermos amados traz para nós a felicidade verdadeira. Estamos agora vivendo um período natalino. E hoje fomos advertidos a não apenas reconhecer que Jesus é a luz de Deus Pai enviada a este mundo, mas também a viver de modo que demonstre o brilho dessa luz por nosso intermédio, para que outras pessoas sejam impactadas por este amor. Desejamos a todos, amados irmãos, um Feliz Natal, com Jesus, com a família e com os irmãos da fé. Até nossa próxima lição. Deus abençoe a todos. Amém.